O WhatsApp nega que tenha adiado a implementação de uma nova ferramenta a pedido do TSE. Daniel Silveira é indicado como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara. E você vai ver também. Câmara dos Deputados aprova a volta do despacho gratuito das bagagens em voos. Preço da gasolina sobe e atinge nível recorde no Brasil. Vladimir Putin eleva a ameaça ao Ocidente e promete resposta fulminante a interferências externas na Ucrânia. Projeto sustentável reduz contas de luz em favelas do Rio de Janeiro. Agora no Jornal das 18h30. Boa noite para você, são 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite, você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse hoje que mudanças do WhatsApp sobre a criação de futuras comunidades após as eleições de 2022 vão seguir parâmetros do mercado mundial e não um pedido do Tribunal Superior Eleitoral. A declaração de Faria foi dada após uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com as plataformas WhatsApp e Meta. O ministro fazia referência a um novo recurso do aplicativo Comunidades, que deverá unir milhares de pessoas dentro da plataforma. Depois da divulgação de que o recurso estaria disponível no Brasil após as eleições gerais, o presidente Bolsonaro manifestou interesse em se reunir com representantes da Meta no país. Segundo o comunicado das empresas, o desenvolvimento das comunidades ainda está no início e em aprimoramento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje, durante um seminário em Brasília, que a pandemia e a guerra entre Rússia e Ucrânia podem representar oportunidades para o crescimento da indústria no Brasil. Guedes participou nesta quarta-feira do seminário de diagnóstico do contencioso tributário administrativo em Brasília e ressaltou o papel que o Brasil poderá desempenhar numa possível reconfiguração da economia mundial. O ministro afirmou que o país tem agora uma oportunidade histórica, como consequência de duas crises planetárias, e que o Brasil precisa se posicionar corretamente. Ele apontou que a reconfiguração das cadeias produtivas globais terá dois alicerces, e um deles é a proximidade logística. Guedes lembrou que o país está bem próximo das potências ocidentais, sejam Estados Unidos ou Europa. O ministro da Economia lembrou que essas mudanças no setor industrial e nas cadeias produtivas serão baseadas em confiabilidade e em segurança institucional. E ele considera que o Brasil está bem perto desse patamar, gerando confiança no mercado internacional, principalmente com a adoção de medidas como a simplificação de impostos e do sistema tributário. Paulo Guedes destacou também algumas propostas do governo visando a modernização de marcos regulatórios, que, segundo ele, podem aumentar o interesse externo em investir no país. O deputado federal Daniel Silveira foi indicado hoje pelo seu partido como membro titular da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Silveira também foi eleito o primeiro vice-presidente da Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado. Vice-líder do PTB na Câmara, Silveira também tem vaga como membro titular nas comissões permanentes de Esporte e Cultura e na comissão especial que acompanha a calamidade pública na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. O colegiado da CCJ é considerado um dos mais importantes da Casa Legislativa e tem entre as suas atribuições votar e debater processos de perda de mandato dos deputados. O parlamentar foi condenado pelo Supremo por 10-1 por ameaças feitas a ministros da Corte em vídeos divulgados nas redes sociais. Além da pena de prisão determinada por Alexandre de Moraes, relator da ação, o ministro emitiu decisão para que Silveira perca seu mandato e tenha seus direitos políticos suspensos enquanto durarem os efeitos da condenação criminal transitada em julgado.
E agora uma boa notícia para o bolso do consumidor. A Câmara dos Deputados aprovou a volta do despacho gratuito das bagagens em voos nacionais e internacionais. É isso mesmo, a mudança faz parte da medida provisória que reformula a legislação do setor aéreo. Na votação, 273 deputados votaram a favor e 148 votaram contra. A emenda aprovada pelos parlamentares inclui um dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe as companhias aéreas de cobrarem qualquer tipo de taxa de despacho em voos nacionais de bagagens de 23 quilos e internacionais com 30 quilos. Muitos passageiros ainda não sabiam dessa decisão. Não mesmo. Não tá sabendo? Inclusive, ontem eu comprei minha passagem e quando fui colocar a bagagem, o preço aumentou consideravelmente. Não tenho ideia, viu? Não tenho ideia, mas seria quase o valor de uma passagem, eu acho. Não estava sabendo. Isso é uma notícia boa? Com certeza. Atualmente, apenas as bagagens de mão com no máximo 10 quilos podem ser levadas de graça na cabine do avião. A Daniela mora em Pernambuco e costuma viajar com o marido e as 2 filhas. E o valor de uma dessas viagens ficou bem salgado. Quando começou essa cobrança das bagagens, do despacho, a senhora teve mais gasto na passagem aérea? Sem dúvida, quando a gente tem muitos filhos também, aí é que o preço se eleva por conta das crianças, né? A gente tem que levar tudo. Quando a senhora viaja com a família, com os filhos, marido, a senhora chega a gastar quanto só com as bagagens? Somos 4, por enquanto, e colocando aí uns 200 a 400 por pessoa, dependendo do período que a gente vai ficar fora. Dá bastante dinheiro, né? Bote 1.000 e poucos a mais. Mais o valor da passagem? Olha, R$8.000, uma viagem básica com uma mala para cada um, para minha família toda. Os deputados alegam que as companhias aéreas não cumpriram a promessa de diminuir o valor das passagens. Muito pelo contrário, as viagens ficaram mais caras. Para você ter uma ideia, em um voo doméstico, o despacho de uma mala de 23 quilos custa, em média, R$100. Para o especialista do Procon de São Paulo, o consumidor deve ficar atento caso o Senado aprove a medida, porque esse valor pode ser incorporado aos das passagens. As companhias aéreas sempre alegaram que a cobrança dessa tarifa de bagagem barateou o custo das passagens aéreas. Uma alegação que nunca foi comprovada no papel, nunca foi comprovada na ponta do lápis de modo perceptível ao consumidor. Essa obscuridade na informação é algo que precisa ser sanado pela Agência Nacional da Aviação Civil. E certamente, se não houver uma fiscalização, a proibição de cobrança deste valor resultará num aumento das passagens aéreas, mesmo que as empresas não consigam justificar esse aumento na ponta do lápis, no papel ao consumidor. Para o seu Moacir, além das bagagens gratuitas, as companhias precisam melhorar o atendimento. Eu acho que isso é o mínimo que as companhias aéreas podem oferecer para um cliente, já que o resto é tudo uma porcaria, porque o serviço de bordo não existe. E a ANAC acredita que a proibição de cobrança é um retrocesso ao desenvolvimento da aviação brasileira e do país, pois pressiona os custos das empresas aéreas, reduz a possibilidade de competição do setor e a ampliação da concorrência. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com notícias desta quarta-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Juliana e Maria Alice. Hoje eu trago algumas informações sobre operações da Polícia Civil. Na manhã desta quarta-feira, a operação contra a corrupção. A Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão nas residências do vereador Marcelo Arar, do PTB, e do coordenador-geral do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Eduardo Laviola. Arar fugiu ao ver os jornalistas quando estacionou na lateral da Câmara de Vereadores. Ele deu meia volta e pegou um táxi, mas os agentes já estavam aguardando dentro da Câmara. Segundo a investigação, existiria um acordo entre um empresário e membros da extinta Subsecretaria de Vigilância Sanitária para que normas não fossem cumpridas e sanções não fossem aplicadas. A expectativa é que o material apreendido ajude no avanço dos trabalhos de apuração. Embora eles sejam investigados, ainda não foram denunciados.
E junto com os dois, existem outros 4 envolvidos no inquérito. E traficantes do Recreio autorizaram a entrada de policiais onde as drogas estavam guardadas. Durante uma operação da Polícia Civil, traficantes que atuavam no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, foram presos em flagrante ao dar autorização para os agentes entrarem no apartamento que era usado pelos criminosos como base de um esquema de delivery de drogas. Quando os agentes chegaram ao local, eles bateram na porta. Então relataram que alguém de dentro do apartamento gritou: "Pode entrar". Os bandidos acharam que os policiais eram compradores. De acordo com a polícia, os criminosos recebiam clientes no apartamento e faziam entregas de entorpecentes com a ajuda de motoboys. Os policiais civis da 42ª Delegacia conseguiram desmantelar o serviço Disque Drogas na Zona Oeste. E 4 criminosos foram detidos em flagrante no imóvel na rua Leon Eliachar, no Terreirão. Agora, para evitar a prisão em flagrante, os criminosos ofereceram um pagamento semanal de R$30 mil aos agentes, segundo informações da Polícia Civil. E para finalizar, vamos falar sobre a vacinação. A Prefeitura do Rio iniciou na manhã de hoje a aplicação da 4ª dose, que representa a 2ª dose de reforço contra a Covid-19 para pessoas com 70 anos ou mais. Eu fico por aqui, mas amanhã eu volto com mais informações. Voltamos para São Paulo. Obrigada, Anderson, pelas informações. Uma boa noite para você. E você vai ver ainda nesta edição: Vladimir Putin eleva a ameaça ao Ocidente e promete resposta fulminante a interferências externas na Ucrânia. E ainda, projeto sustentável reduz contas de luz em favelas no Rio de Janeiro. Os detalhes em instantes. Até já! E nós estamos de volta, 18h44. E olha só, um dia depois que representantes de 40 países se reuniram para aumentar o apoio militar à Ucrânia, o presidente Vladimir Putin alertou que qualquer um que interferir no conflito com a Ucrânia vai ter uma resposta rápida da Rússia. O Ministério Russo diz ter destruído um grande carregamento de armas fornecidas pela Ucrânia pelos Estados Unidos e países europeus. Mísseis lançados do mar atingiram o arsenal que estava guardado em uma fábrica em Zaporíjia. Falando hoje ao parlamento em São Petersburgo, Putin fez duras ameaças a quem tentar interferir na guerra. Se alguém se propõe a interferir de fora nos eventos atuais e criar ameaças inaceitáveis para nós que são de natureza estratégica, eles devem saber que nossa resposta será rápida como um raio. Temos todas as ferramentas para isso, que ninguém mais pode se gabar de ter. Não vamos fazer alarde, vamos usá-las se necessário. E quero que todos saibam disso. Depois que a gigante de energia russa Gazprom interrompeu o fornecimento de gás à Bulgária e à Polônia por não pagarem pelo combustível em rublos, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Europa está preparada contra as provocações russas. O pedido do lado russo para pagar em rublos é uma decisão unilateral e não de acordo com os contratos. As empresas com esses contratos não devem aderir às exigências russas. Isso seria uma violação das sanções de alto risco para as empresas. O Reino Unido também subiu o tom e pediu que aliados dobrem a ajuda à Ucrânia e forneçam caças ao país. A ministra do Reino Unido disse que se Putin vencer agora, haverá ainda mais sofrimento na Europa e consequências terríveis em todo o mundo. E o Banco Mundial alertou que a guerra na Ucrânia vai provocar o maior aumento de preços em 50 anos. A instituição avalia que os preços vão continuar subindo por pelo menos 3 anos.
E aqui no Brasil, o preço da gasolina subiu pela segunda semana seguida e atingiu um novo recorde no país. O repórter Almeida Júnior traz mais informações. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o aumento foi de 0,7%. Essa é a segunda alta em 2 semanas. O preço médio da gasolina está em R$ 7,27. Antigamente eu botava R$50. E agora? Agora tem que botar R$300. Cada vez mais difícil, né? O preço está ardido. Tem que ser no gás, porque o combustível está complicado. O maior preço registrado pela ANP foi de R$ 8,59. Nesse posto aqui, na região central de São Paulo, o litro sai por R$ 7,39. E puxada pela alta da gasolina, a prévia da inflação de abril indicou a maior taxa para o mês em 27 anos. E em 12 meses, o indicador também acumula alta. Preços ao consumidor amplo, IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 1,73% em abril. É a maior taxa para o mês desde 1995. Segundo o IBGE, em março a taxa foi de 0,95%. E em 12 meses, o IPCA 15 acumulou alta de 12,03%, acima do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores. No ano, os preços subiram em média 4,31%. A gasolina foi a principal responsável pela alta da inflação no mês, com alta de 7,51%. Também houve altas acentuadas do diesel, do etanol e do gás veicular, levando a alta dos transportes a 3,43% na prévia do mês. Ainda entre os transportes, as passagens aéreas que haviam recuado em março subiram em abril. Houve altas ainda nos preços dos táxis, nas passagens de metrô e de ônibus urbanos. Além dos transportes, outras altas também foram verificadas nos grupos de alimentação e bebidas, habitação, vestuário e artigos de residência. A média das expectativas do mercado para a inflação fechada de 2022 está atualmente em 7,65%. Abaixo dos 10,06% registrados em 2021. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta quarta-feira. Nesta sessão, os investidores monitoraram os impactos econômicos da guerra na Ucrânia e analisaram dados da inflação no país. A moeda norte-americana caiu 0,45% e encerrou o dia cotada a R$ 4,967 na venda. E olha só, a SpaceX, empresa de foguetes de Elon Musk, lançou hoje mais 4 astronautas rumo à Estação Espacial Internacional, incluindo a primeira mulher negra a se juntar à tripulação da ISS, a norte-americana Jessica Watkins. There they are. A missão Crew 4 decolou do Centro Espacial Kennedy às 4h52 da manhã, pelo horário de Brasília, com os americanos Kjell Lindgren, Bob Hines e Jessica Watkins, além da italiana Samantha Cristoforetti, da Agência Espacial Europeia, a bordo. Ex-atleta de rugby e geóloga, Jessica Watkins disse que espera que a ida à estação espacial seja um exemplo para as crianças negras, e particularmente para as meninas negras, para que vejam como podem participar de grandes feitos e terem sucesso. A Crew 4 deve realizar centenas de experimentos científicos, incluindo pesquisas em andamento sobre o cultivo de plantas sem solo no espaço. Outro experimento será desenvolver uma retina humana artificial, aproveitando o ambiente de microgravidade da ISS para ajudar a formar finas camadas de proteína. Essa tecnologia poderia ser usada para substituir células danificadas nos olhos e restaurar a visão de milhões de pessoas que sofrem de doenças degenerativas da retina, informou a NASA. Os astronautas passarão o dia voando livremente pela órbita e devem atracar na ISS por volta das 9 da noite, pelo horário de Brasília. E de volta ao Brasil, olha só, em tempos de crise energética, nas ensolaradas favelas cariocas, surge uma iniciativa pioneira para promover o desenvolvimento sustentável a partir da geração compartilhada de energia solar.
Os moradores beneficiários chegam a pagar metade do valor normal, um grande alívio diante da previsão de aumento de 21% nas contas de luz este ano aqui no Brasil. Este telhado coberto de painéis fotovoltaicos no Morro da Babilônia ajuda a diminuir a conta de luz dos moradores usando um recurso abundante por aqui. O projeto de energia solar em favelas do Brasil foi lançado em junho passado por líderes comunitários e uma organização sem fins lucrativos. Hoje ela atende 34 famílias que recebem um desconto na própria conta de luz. Nós pagamos aproximadamente a metade do que pagávamos antes, então teve uma grande economia. E o nosso sonho é poder cobrir a população geral daqui das duas favelas, né? Para que Chapéu, Mangueira e Babilônia possam se tornar comunidades autônomas do ponto de vista energético. Os 60 painéis fornecem eletricidade diretamente à rede. Em troca, a concessionária dá às 34 famílias participantes da cooperativa um desconto muito necessário. A energia que é injetada na nossa luz faz com que a conta caia assim, mais da metade do que nós pagávamos. Outros 44 painéis estão instalados em cima de empresas privadas que também recebem descontos como parte da cooperativa. Neste albergue, a economia na conta de luz chega a 70%. Podemos ver que funciona perfeitamente a energia. As pessoas... Es que hay tan poca información en el mercado, cómo funcionan unos paneles solares y funciona igual que no ter, o sea, no tem muita diferença. A única diferença é que você sabe que a energia que você está utilizando vem do sol. É isso. A ajuda chega em um momento crítico para os moradores de favelas que lutam para pagar suas contas. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o preço médio da eletricidade para consumidores residenciais no Brasil deve aumentar 21% este ano, após subir 7% no ano passado. Além de ser uma fonte renovável, a energia solar também é uma alternativa às perigosas e clandestinas conexões de eletricidades, conhecidas como gatos, que os moradores usam para conectar ilegalmente suas casas à rede. As concessionárias de energia elétrica estimam que a prática comum custa R$1,5 bilhão por ano e contribui para o aumento dos preços. Atualmente, o Brasil obtém apenas 1,8% de seu consumo da energia solar. Nossa, Maria, que projeto bacana, hein? Espero que essa ideia se replique no nosso país. Poderia se estender a comunidades de todo o país e as casas também. Afinal, a energia solar é o futuro, né? E a energia está pesando muito no bolso dos brasileiros, né? E essas ideias são incríveis. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Uma ótima noite para você.